Meus irmãos, a paz do Senhor para vocês todos. Amém? Você percebeu pela leitura oficial que eu vou fazer uma pausa no capítulo 11 de Hebreus, porque... Troquei. Vou fazer uma pausa porque eu, sinceramente, de ontem para hoje não tive tempo de preparar. Eu comecei a preparar o sermão, mas eu vi que não dava para terminar. Aí eu resolvi terminar um outro raciocínio, né? Que eu quero compartilhar também com os irmãos. Mas o que eu garanto a você é que eu vou compartilhar com você a palavra de Deus, né? Isso que é interessante. Mas eu fiz uma pausa, depois a gente volta nele, querendo Deus. Os irmãos viram aqui na leitura que no texto lido, né? Que Salomão dá aqui alguns conselhos. Normalmente o livro dos provérbios, ele é provérbios, né? São citações, e às vezes num só versículo tem 3 citações diferentes. Não significa dizer que todo o raciocínio do escritor está naquele versículo todo, até porque nós já estudamos, já sabemos de cor e salteado que a Bíblia Sagrada não está dividida textualmente em versículo e versículo. A divisão é apenas para facilitar a localização dos textos, né? E etc. A palavra de Deus ela é uma só, de Gênesis a Apocalipse, é uma só. E você, ao ler a Bíblia, ao estudar a Bíblia, você que vai perceber onde é que termina um assunto, onde começa outro, né, para você ter um raciocínio claro da ideia que o escritor quis colocar. Só que nessa porção aqui da Escritura, Salomão ele dá aqui uma diferenciada dos demais textos, especialmente de Provérbios. Porque ele começa aqui no versículo 20 e vai até mais à frente do que foi lido aqui, né? Dando instruções, mas uma instrução única. Ele dá uma instrução única, né? Não são várias instruções em um versículo só, ou cada versículo uma. Não, ele dá várias instruções aqui, e eu quero pegar a instrução que ele dá aqui do versículo 20 e o versículo de número 24, quando ele diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclinam o teu ouvido. Acho que eu vou transitar nas duas versões. Eu estou nessa aí por enquanto. Se vocês viu lá que não está batendo a minha leitura aqui, você muda a versão para os irmãos entender. Porque alguns textos estão melhor em uma versão do que em outra. Mas melhor não, mais claro, mais esclarecido. Eu vou transitando nelas, né, para facilitar. Aí ele diz: olha, as minhas razões inclinam o teu ouvido. E aí ele dá algumas razões pelas quais se deve inclinar o ouvido, né? Dentre elas, essa do verso de número 24, quando ele diz: filho meu, né, guarda o teu coração. Essa instrução de nós ter o cuidado na guarda do nosso coração, né? É um negócio tremendo. Ele diz: sobre tudo que se deve guardar, o verso 23, guarda o teu coração. E ele dá uma razão pela qual: porque dele procedem as fontes da vida, né? Então a fonte da vida brota do coração. Por isso ele diz: olha, fica atento, meus filhos, fica atento às minhas palavras, né? Porque essa palavra vai transitar no nosso coração com o resultado final que ela foi proposta, não é verdade? Então essa informação de Salomão aqui nos sugere pelo menos 3 perguntas. Primeiro por que ele mandou nos guardar o coração? Qual o motivo, qual a razão pela qual? Eu acho que nós vamos transitar eu vou introduzir essa primeira pergunta aqui hoje. Mas ele diz também: guarda o teu coração de quê? Quer dizer, se eu vou guardar de quê? Quais são os perigos que atacam o meu coração? Eu tenho que ficar ligado e ficar vigilante ao quê? Né? Essa é outra pergunta que a gente precisa fazer nesse texto. E a outra pergunta, e dentre outras que você pode criar, né, eu pensei em 3 aqui: como é que a gente faz para guardar esse coração? Que nesse texto aqui ele dá as respostas textuais. Não precisa nem de raciocínio, não precisa de pensar, não precisa de você conjecturar e fazer perguntas ao texto para descobrir. Não precisa, já está clara. Mas nós não vamos chegar lá hoje, não dá para chegar lá hoje. Vamos ficar então na introdução dessa primeira pergunta: por que guardar o coração? Para isso nós temos que deixar a Bíblia responder essa pergunta, né?
Na epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, o verso 16, o apóstolo São Paulo nos dá uma informação bem legal aí. Ele diz assim: olha, não sabeis que sois, está dizendo você é, que sois, né? Ele fala com todos, por isso que ele traduz aqui no plural. Não sabeis que sois o santuário ou templo, né? Santuário ou templo de Deus. Porque o santuário é a mesma coisa, assim como um prédio desse aqui, ó, nós chamamos de templo, isso é um santuário, porque aqui a gente reúne para cultuar a Deus, para celebrar, enfim. Então aqui é um lugar sagrado, é o lugar do sagrado. E aí o Paulo pergunta: você não sabe que vocês também são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não é curioso isso? Vocês são o templo de Deus e Deus habita em vós, ou seja, mora em vocês. Agora, essa palavra templo, ela nos sugere o entendimento desse texto, porque eu nunca vi um templo de uma porta só. Vocês já viram assim? Tem só uma porta de entrada e uma mesma porta de saída, já viram? Todo templo, ele tem no mínimo 2 portas, né? Se ele for grande mesmo, ele tem até mais. Sai uma para lá, sai outra para cá, tem a central de entrada, mas no mínimo 2 portas ele tem. O nosso aqui mesmo é um exemplo, são 2 portas de entrada. Pensando nesse texto e no que o apóstolo diz aí, nós podemos entender que uma das razões pelas quais nós devemos guardar o nosso coração, porque está com base no que ele diz no versículo 23, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, ou as fontes da vida, né? Fonte é o lugar que sai água. As versões elas variam, né? Uma traz fonte da vida, outra traz e a outra traz saídas da vida, né? Vamos pensar nessa versão que fala saídas da vida. Então só se sai por uma porta. Quem entrou aqui necessariamente vai ter que usar uma porta para sair. Então uma das razões pelas quais se deve guardar o nosso coração é porque ele tem porta de entrada, e se tem porta de entrada, tem também de saída. Esse é um dos motivos que o apóstolo está dizendo aqui é o seguinte, o escritor está dizendo aqui é o seguinte: olha, tudo que passa pela sua vida, primeiramente passa pelo seu coração. Ele é a fonte, é dali que emana, não é? Ele diz, é dali que emana, ele entra e sai. E eu à luz do que a Bíblia ensina a respeito dessa questão de entrar e sair, eu posso perceber que uma dessas 2 portas tem funções diferentes da outra. Por exemplo, uma porta, seja ela de entrada ou de saída, é para entrar ou sair coisas boas, e a outra é para entrar ou sair coisas ruins, não é? Porque eu estou dizendo isso com base em Marcos capítulo 7, o versículo 18 em diante. Eu vou ler alguns versículos desse texto para mostrar aos irmãos essa realidade, essa saída, né? Dessa saída. Jesus estava no momento discutindo com os fariseus e com os saduceus, aquela turma de religiosos que perturbava a vida dele, né? E ele estava sendo interrogado sobre o fato dos discípulos comer sem lavar as mãos. Comia e não lavava as mãos. E eles tinham um cerimonial terrível nisso, né? Tinha que lavar as mãos primeiro, porque senão contaminava, fazia parte de um protocolo. E Jesus chegou no meio e eles interrogaram: por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Não é? Aí onde ele vem no versículo 18 e disse assim: ó, assim também vós estáis sem entendimento. Quer dizer, vocês até hoje ainda não entenderam. Sem entendimento de quê, Senhor? Né? A gente pode perguntar aqui. Ele diz: não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Olha essa questão de entrar e sair. Tudo que de fora entra no homem não pode contaminar. Olha o 19: porque não entra no coração. Porque não entra no coração. O que vem de fora não entra no coração. Então subentende-se aqui que o que sai é o que sai do coração, porque no coração não entra, só sai. Perceberam isso? Olha o versículo 19: porque não entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas.
E não dizia, e dizia, verso 20: o que sai, olha lá, não é o que entra, é o que sai. O que sai do homem, isso é o que contamina o homem. O que entra no homem não entra pelo coração, portanto não lhe contamina. Ele está dizendo: tenha cuidado, porque o que sai contamina. Por isso, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Cuidado para não sair coisas ruins. O que ele está dizendo aqui. Então, olha o versículo 21. Porque do interior do coração dos homens sai quem? Os maus pensamentos. Do interior do coração. Onde esse negócio habita, irmãos? No interior do coração dos homens. Mas só que é no interior do coração dos homens ímpios. É isso que está escrito aqui? Não, no interior do coração dos homens. Seja ímpios ou seja sagrado, seja cuidado, porque do interior do coração dos homens saem essas coisas. Ele sai. Os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano. Olha isso, irmãos. A dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de onde? De dentro, e contamina o homem. Percebeu como o texto define claramente o porquê nós devemos guardar o coração? Porque essas virtudes malignas que habitam o interior do nosso coração são engendradas aqui no pensamento. Não é? Quando a gente fala de coração aqui, nós não estamos pensando naquela bombinha de 300, 400 gramas. Não, nós estamos pensando, Paulo está falando aqui, ou melhor, Jesus está falando aqui, e Paulo também quando fala muito, de todo aquilo que envolve o nosso ser, são as decisões do nosso ser. É aquele local onde é trabalhado todas as nossas decisões. Por isso ele disse, guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida. Ele não está falando aqui daquela bombinha de carne, não. Ele está falando aqui das nossas ações, porque dele sai. E essas coisas, elas engendram na nossa mente. Em muitos textos da Bíblia, o coração é mente. A pessoa pensa, calcula, porque olha o que Jesus disse: é do interior do coração dos homens que saem os maus pensamentos. Viu aí? Saem os maus pensamentos, não é? Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte: o que realmente nós somos expressa exatamente o que está refletido no nosso coração. O que eu vou botar, as minhas ações, diz o que estava no meu coração. Aí a razão pela qual, quando a Bíblia diz assim, olha, tenha cuidado de guardar o coração, o escritor está dizendo aqui é o seguinte: olha, se você não tiver domínio sobre as rédeas do seu coração, ele vai bagunçar a sua vida. Então eu tenho que ter uma gestão muito definida, muito segura com relação ao meu coração, às minhas atitudes, às minhas decisões, uma vigilância constante, não é? Porque o que entra não tem nenhum problema, o problema é o que sai, não é? O problema aqui é o que sai. O Provérbio 27, 19 tem um texto bem interessante também, lida com essa questão. 27, 19 diz: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Olha que informação tremenda. Como na água o rosto corresponde ao rosto, se fosse hoje ele dizia assim, esse texto aqui estaria assim: como no espelho o rosto reflete o rosto. Mas naquela época não tinha espelhos, e as imagens mais perfeitas eram feitas na água. Eles botavam a água, eles olhavam e a água refletia o rosto, a situação que estava lá, o cabelo, se não tivesse mal penteado, etc, né? Não era a época da gravata, mas se a gravata estava com o nó certo. Hoje nós temos um espelho para isso, mas naquela época não tinha. Então ele diz, olha, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem é o homem. Olha isso aqui, irmãos.
Por quê? Porque o coração reflete a vida. O que passa no nosso coração vai definir como vai ser a nossa vida, como ela funciona. A ambiência que você está vivendo é refletido pelo que está no seu coração. Sabia disso? Essa verdade está em Provérbios 15:13. Provérbios 15:13 está escrito: o coração alegre formoseia o rosto. Coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Você quer conhecer como é que alguém está? Olha no rosto dele. Não precisa dizer nada para você. Não precisa dizer nada. O texto diz que o coração alegre formoseia o rosto. Quando você está feliz, alegre, seu rosto sorri sem abrir a boca. Mas quando você está triste, né, cabrunhado, né, não precisa também você falar nada. O seu coração reflete você. O que está no seu coração é refletido por nós mesmos. Então, você quer conhecer uma pessoa e o estado em que ela se encontra, olha para o rosto dela. É fácil, é fácil. Por isso que a Bíblia diz: tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, o Salomão está dizendo aqui: olha, o que afeta o seu coração vai afetar não somente seu coração, mas toda a sua vida, não é? E se quisermos, isso é muito fácil de compreender. Por exemplo, se você tem a intenção de contaminar um rio, um exemplo, eu vou contaminar o rio Araguaia. Deus te livre dessa façanha, né? Um exemplo. Eu vou contaminar o rio Araguaia. Você pode pegar 10, 15, 20 carretas de veneno e ir lá para o meio do rio e jogar, que você não consegue contaminar o rio, porque você vai contaminar uma parte dele, mas outra parte. O que você faz se você quiser contaminar o rio? Você vai lá para o nascedouro dele e deixa o veneno cair ali, e pode deixar que toda a água que sai já sai envenenada. Porque Salomão disse: olha, todos que devem guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, a saída da vida. Uma vida pura e limpa ou envenenada depende do estado do coração. Isso é sério, irmãos. A gente tem que pensar muito sobre isso para a gente ter muito cuidado, né? Eu não sei se você já viu, de vez em quando você está passando depois de uma chuva e um vento leve, você vê uma árvore enorme, tombada, né? Meu Deus, aí você passa, gente, eu passei ontem que essa árvore estava em pé, já derrubou. Aí você aproxima dela e vai ver que as raízes dela estavam todas corroídas. Quem passava por ali, indo e vindo, era uma árvore frondosa, bonita, mas o cupinzinho, ó, estava lá comendo ela. Bateu o vento, ela caiu. Eu pergunto: para essa árvore cair, o cupim teve que comer a árvore toda? Não, ele contaminou somente as raízes, a fonte da vida da árvore, só aquilo. E o vento bateu, ela caiu. Por quê? Porque é do interior do coração dos homens, é onde ninguém vê. Se alguém tivesse visto o cupinzinho lá comendo ela, né? Rapaz, esse bichinho vai acabar matando essa árvore. Eu vou tacar um veneno nesse fio de água aqui. Matava o cupim, a árvore era preservada, mas ninguém viu, e o cupinzinho estava lá comendo. No interior, escondido. Quer dizer, a árvore não foi protegida, né? Então Salomão diz: protege o teu coração, porque dele procede, sai, flui as fontes da vida, para o bem ou para o mal. É isso que ele diz aqui. Aí você para e me pergunta: pastor, o senhor quer chegar aonde com esse ensino? Na verdade mesmo, esse negócio de coração e tal, você quer chegar aonde? Irmão, na verdade eu quero chegar num fundamento, num princípio que nós devemos ter muito cuidado, porque nós somos muito tendentes a olhar para a fachada, né? O exemplo que eu dei aqui da árvore, você passa aquela coisa linda, bonita, o interior dela está sendo corroído, corrompido, danificado, vai morrer se não cuidar. Nós somos muito dados a olhar a coisa por cima, e a essência das coisas não estão na fachada, não estão na fachada, está por dentro. Até porque essa nossa relação com Deus, ela funciona por dentro, ela não funciona por fora.
Às vezes a gente olha a vida de um cristão, de uma pessoa que é crente em Jesus, e os atos dele às vezes te impressiona, né? A postura dele te impressiona, e etc e tal. Mas será que Deus também está sendo impressionado com isso? Porque nós somos tendentes aos olhos, né? Eu não vou ler o texto não, mas eu vou só fazer a citação, depois você anota e lê em casa, se você quiser. No capítulo 16, não precisa citar não, filho, que o texto é muito longo, eu vou contar a história aqui e vou narrar, tá? No capítulo 16, depois você bota só o verso 7 que eu pedi, tá? 1 Samuel 16, foi aquele momento que Samuel foi lá na casa de Jessé, ungiu um rei para Israel. Samuel pegou a botijazinha de azeite, botou aqui no alforje da mula, foi lá para a casa de Jessé, chegou lá e falou: Deus me proveu de um rei aqui da sua casa, e traz seus filhos para eu ungir. E foi passando, né? Chegou no primeiro, o senhor de Abinadab é o nome dele? Parece que era, né? Nadab, obrigado. A turma ali, veio Nadab. É o primeiro? Eliabe. Eu estou recebendo ajuda aqui de um membro aqui, porque aqui eles estudam a Bíblia mesmo, assim, é muito duro. Então o Eliabe, quando ele se apresentou diante de Samuel, Samuel disse: está aí o ungido do Senhor. Já levou a mão na botija aqui. A hora que ele foi levantando o braço dele travou. Eu disse: não, Samuel, nesse aí não. Sai fora, nesse aí não. Pode encostar ele para cá. Aí Samuel já vigiou, né? E foi trazendo, e esse ou não, e esse não, e esse não. Aí acabou os mancebos. E ele disse: cadê os meninos? Jessé disse: acabou. Aí imagina Samuel voltando assim e disse: e aí, senhor, e agora? Não é aquele. É quem? De repente Samuel: tem um menorzinho, está lá no campo pastoreando as ovelhas. Aí os irmãos sabem a história, não é? O resultado que deu. Davi foi entrando e Deus disse: esse aí é o homem que eu escolhi para ser rei de Israel. E aí Samuel ungiu o rei de Israel. O versículo 7 está aí o puxão de orelha que Deus deu em Samuel. Olha o que está escrito: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. Em outras palavras, não se impressione com a fachada dele. Você está impressionado com a fachada dele, a altura, braços fortes para empunhar uma espada? Não impressione com isso, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Em outras palavras, o homem vê a fachada. Ele diz: porém o Senhor olha para o coração. O Senhor olha para dentro. O tamanho do homem que Deus precisa, do tamanho do coração que ele tem. Não tem nada a ver com a postura, com a estética, com a fachada, não tem nada a ver. O Senhor olha para o coração. Por quê, irmãos? Porque do coração entra ou sai essas motivações, boas ou ruins, não é? Jesus diz: do interior dos homens sai esses pensamentos terríveis. Mas é lá no interior dos homens também que estão as virtudes, do coração dos homens que estão as virtudes que Deus precisa. Deus, ao escolher Davi, não olhou para o tamanho da postura dele, nada, que era o menos impressionado. Davi não impressionava nem o pai, pra você ter uma ideia. Mas Deus disse: este é o homem. Então a gente precisa definir um fator aqui interessante, né? Eu, quando pensando nesse assunto, eu fiquei pensando assim, eu fiz uma pergunta para mim, e eu falei: rapaz, eu vou levar ela para a igreja, não vai ficar só comigo não, né? Veio uma pergunta assim, vendo esse texto, olhando como Deus trabalha e lembrando de outras passagens bíblicas, né? Especialmente dos apóstolos. Paulo falou muito deste assunto também, essa questão do coração, da motivação interior e tal. Aí veio a minha seguinte pergunta: o que é mais fácil? Agora você vai pensar para responder. O que é mais fácil? Praticar a religião ou praticar o cristianismo? O que é mais fácil para a pessoa praticar? É a religião ou o cristianismo? Pense aí. O mais fácil, o mais simples, o mais conveniente, o menos estressante, etc.
É mais fácil a religião? Por que é mais fácil a religião? Para mim, porque assim, eu não preciso ter uma vida com Deus, eu posso ver de qualquer jeito, mas Resposta bem parecida. Qual a sua resposta, irmão Hilton? Por aí mesmo, né? Eles acertaram em cheio na resposta, irmãos. É muito mais fácil praticar a religião. Porque para praticar a religião, basta você tomar conhecimento das normas, da fachada da religião. E pronto. Como é que funciona aqui? Aqui funciona as mulheres de vestidos, cabelo longo, pernão cabeluda, feia, e os maridos, camisinha no jeito, larga, não pode ser essas coladinhas na perna e tal, não pode ter barba, se é outros tempos, né? Tinha que ser abotoadinho aqui, tal. Então basta você pegar o código de ética da fachada da religião e praticar, pronto, está resolvido. Agora o cristianismo não, irmãos. O cristianismo do Evangelho de Jesus Cristo, a coisa é mais embaixo, ou melhor, mais para dentro. Ele não olha a fachada, ele olha para dentro. Às vezes ele olha, você vai levar um choque que eu vou falar agora. Às vezes ele vê um cristão lá num meretrício, num bordel lá dentro, tá? E agrada mais da atitude dele lá do que de muitos religiosos aqui dentro. Porque muitos religiosos aqui dentro estão com a cartilhinha na mão, olhando se todo mundo está cumprindo aqui o ritual, né? Enquanto que às vezes aquele lá no meretrício está levando o evangelho para resgatar as pessoas de lá. E aí os olhos do religioso passam, eu vi o irmão fulano lá no boteco sentado lá, estava lá, eu vi ele lá, ele estava na roda dos escarnecedores, da usa a Bíblia, né? Mas qual a intenção que esse irmão estava lá? Deus olha para dentro. Deus não se impressiona com a fachada, com a beleza, com a postura, com o paletó mais caro do que o outro. Deus não impressiona com isso, né? Por isso é que é muito mais fácil você praticar a religião, porque a religião ela fala da prática religiosa, enquanto que o cristianismo fala da essência da religião, da essência, que é verificado e averiguado por dentro, né? Para nós, da religião, vamos dizer assim, vale o que você fala, mas para o cristianismo vale o que você faz. Percebeu? Pastor, está baseado em quê? Em Mateus 21, 28 a 31. Jesus está discutindo com os fariseus. E aí nessa conversa vai e vem, Jesus entrou com uma pequena parábola e disse assim: o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Vai trabalhar, filho? O verso 29. E ele respondeu: sim, Senhor. Porém não foi. Sim, Senhor, é fachada. Olha, meu filho é obediente. Olha que coisa boa. Só que o moleque não foi. Aí Jesus continuou a conversa. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhes a mesma coisa: filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. Mas este respondeu: não quero. Parece fachada, né? Depois, arrependido, foi. Qual era o propósito do pai? Que o filho fosse trabalhar na vinha. Qual a resposta que ele obteve? Não. Mas o filho acabou indo trabalhar. Aí Jesus perguntou aqui no versículo 31: qual dos 2 fez a vontade do pai? Qual dos 2 fez a vontade do pai? O que disse que ia, só que não foi. Ou o que disse que não ia, mas acabou indo. Eu imagino os fariseus mordendo nos lábios, dizendo: o segundo. Por quê? Porque para Deus não vale o que fala, vale o que faz. O que fala é fachada, todo mundo escuta. Ou até papagaio fala, né, irmão Antônio? O Antônio está dizendo aqui que falar até papagaio fala.
Então, irmãos, isso aqui é para a gente pensar, porque Jesus está dizendo nesse negócio aqui é o seguinte: o que vale é a decisão do coração e não a decisão da boca. A decisão da boca é de ir ou não ir, mas e a do coração é qual? Qual é que vai valer para o Senhor, no caso? A decisão daquele que foi, não é? Então, uma coisa é você fazer o que faz, outra coisa é você querer fazer o que faz. Irmãos, isso aqui é muito sério, porque ninguém vai nesta área fazer a verificação desta ação. Isso é entre a gente e Deus. Não tem ninguém por perto, ninguém interfere. Porque é muito fácil eu pedir para você, eu, por exemplo, um pastor de vocês, pedir vocês para fazer uma coisa, você ir lá e fazer. Outra coisa é você ter o prazer de fazer, na consciência que está fazendo para Deus e não para mim. Entendeu? Porque é fácil você fazer rindo, mas e o coração? Tá, que jeito? Que vale a essência, né? Que vale a essência. Então, por que guardar o coração? O texto diz, porque dele flui as fontes da vida, não é? O coração tem essas portas de entrada e essas portas de saída. Por isso que a gente tem que ter cuidado de manter uma gestão, uma gerência assim, muito controlada do coração. Nós não podemos perder as rédeas dele, porque senão ele bagunça a nossa vida. Porque o que eu faço vai depender do que ele manda eu fazer, do que ele me autoriza a fazer, do que ele me impulsiona a fazer. Jesus disse em Lucas 6,45, ele diz assim: olha, o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E aí ele diz, e o homem, não está aqui, mas está implícito, e o homem mau, do mau tesouro do coração, tira o mal. Você notou que o negócio tem a ver com o danado? Do coração. Se o homem é bom, se ele tem pensamentos bons, se ele é uma pessoa do bem, transformado, regenerado, pronto, as ações dele são boas. Mas se não é, porque ele diz assim, porque a boca fala do que está cheio o coração. Olha as expressões da vida fluindo do que vem do coração, do que a boca fala, para o bem ou para o mal, não é? Então o problema aqui é o risco que nós temos com essa porta de entrada. O problema do coração é você vigiar a porta de entrada dele, porque o que entra vai sair. Concorda comigo? O que entra vai sair. Então cuidado é com essa entrada, em você armazenar e alojar lá sentimentos que não diz respeito à vida, ao bem da vida, não diz respeito a Deus, a sua palavra, e etc e tal. Então cuidado, isso é muito claro. Eu não sei se você lembra aquela situação de Ananias e Safira, capítulo 5 de Atos. Vamos ler o capítulo 5 de Atos 3 e 4. Vamos ler o 3, depois a gente lê o 4. Olha lá, Atos dos Apóstolos 5, verso 3. Ali foi o momento que eles chegaram para prestar conta, né? O texto é familiar da igreja, não preciso dar aqui detalhes e pano de fundo aqui, vocês conhecem o texto. Vamos pegar só a essência da verdade que eu quero aqui. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Olha o alvo do diabo aqui, irmãos. Ananias, por que encheu Satanás tua cabeça? Encheu Satanás tua vida, tua família? Não, encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo. Quem foi? Por que você deixou Satanás fazer isso? Ou em outras palavras, porque você não gerenciou melhor o seu coração. Você não botou guarda na porta dele. Você deixou livre, o diabo entrou e descarregou o caminhão dele lá dentro, levando ele a mentir. E o Pedro diz, olha, e você mentiu, foi ao Espírito Santo. Aí ele diz, olha, reservando parte do valor do campo e tal, não era seu? Quer dizer, quem te pediu alguma coisa aqui? Quem mandou você trazer alguma coisa aqui? Aí ele falou, mas o problema é que você mentiu,
Porque você diz que é tudo que deu o valor da sua propriedade. O Espírito Santo está me dizendo aqui que não é. Uma conversa aí, irmãos. Essa conversa aconteceu aonde? No coração de Ananias. Então aqui é o cuidado nosso, porque eu não preciso saber o que vai no seu coração, irmãos, pode ter certeza disso, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus sabe. Então, para mim é o suficiente, e vice-versa. Você não precisa saber o que está no meu coração. O Espírito Santo de Deus sabe, e eu presto conta disso, porque tem a ver com as saídas da vida pela qual eu vivo. Olha o versículo 4: conservando porventura não seria teu, vendido não estaria em teu poder. Quer dizer, uma vez que você vendeu, quem botou o dinheiro no bolso foi você, que era o dono. Isso que Pedro está dizendo aqui. Como, pois, assentaste na sua cabeça este desígnio? Sentaste no coração. Olha o trabalho de Satanás, irmão. É como se ele ficasse com uma bombinha assim, ó, bombando veneno no coração da gente, tá? E nenhum de nós que estamos aqui nessa noite é melhor do que Ananias no seu tempo. O que aconteceu com ele, o que ocorreu com ele, pode acontecer com qualquer um de nós hoje. O mesmo demônio que trabalhou o coração de Ananias está solto aqui. Ele não sofre a ação do tempo, da cronologia do tempo. Ele é um espírito. Quem sofre a cronologia do tempo somos nós, não é? E é interessante que nesse versículo 4 ele diz assim: olha, pois assentaste no teu coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Você não está me contando mentira para mim. Isso equivale, irmão, nas nossas relações interpessoais, tanto membro, pastor, pastor, membro, pastor, vale nas nossas relações interpessoais. Quando eu minto para alguém com o propósito de enganá-lo, porque eu posso dizer uma inverdade sem configurar uma mentira. Eu posso usar, e a gente vê muito isso na Bíblia. Existe a mentira e existe uma inverdade. O que é a mentira? Como se configura uma mentira? Quando ela é feita com o propósito de enganar o outro. Foi o caso aqui, ó. Ananias recebeu uma mensagem do Satanás para enganar o apóstolo São Pedro. Disse: não mentiste aos homens. Você queria mentir para mim? Você mentiu foi para Deus, que não se deixa enganar. E aí tem que parar de acelerar, irmãos. Então, por que assentasse esse desígnio? Essa palavra desígnio aqui, se você tiver acesso a um léxico grego, né? E eu já passei aí o aplicativo para você. Se você não acessa, se você não quiser, já passei já. Essa palavra é dialogismo, na tradução nossa, né? Dialogismo, o prefixo aqui já indica diálogo. Isso ocorre aquela conversinha mole que a gente fica escutando aqui, ó, e a gente fica conversando com a gente mesmo. Você fala e responde, você pensa que está conversando com você mesmo. E aí que mora o perigo, porque essa conversa pode ser desviada, distorcida de fundamentos bíblicos, e aí é onde o diabo entra. Se você está conversando com você mesmo, para a glória do nome de Jesus, para a edificação do reino de Deus, para o bem da sua casa, da sua família, esse dialogismo é abençoado. Mas se ele ocorrer com outros propósitos, com outras intenções, aí que mora o perigo. Que o diabo pode vir e infiltrar, engendrar no nosso coração os pensamentos dele. E você, por não conhecer esses fundamentos, essas verdades, não é? Aqui você acaba deliberando os pensamentos dele, pensando que são os seus pensamentos. Ananias, o que aconteceu lá? Quando ele estava vendendo a propriedade, botou o preço lá. Quando o comprador botou aquela montanha de dinheiro assim na mão dele, o dialogismo entrou. É dinheiro demais. Rapaz, eu estou vendo lá, todo mundo está levando lá, porque naqueles dias todo mundo estava vendendo suas propriedades, levando, botando no pé dos apóstolos, né? Está escrito isso. Ele olhava lá, o montão e vendia a propriedade dele, trazia um negocinho desse tanquinho assim, botava lá. Marcelino vendia dele, trazia
pouquinho mais, um pouquinho demais. Aí Ananias vendeu a dele, aquele monte de dinheiro. Aí o diabo entrou. Dialogismozinho aqui. É dinheiro demais, divide a metade. Olha o tanto que vai sobrar. É muito dinheiro, pega uma parte para você e leva a outra parte. Se o apóstolo perguntar para você se o valor foi esse, você fala que foi. Ele vai impressionar o tanto de dinheiro. A conversa foi essa, irmão. E ele concebeu aquela ideia, e o diabo ficou olhando só o resultado, porque ele sabe onde ele quer chegar. Você viu que na sequência, quando Ananias pensou que estava em pé, estava no chão, escutando o tropel dos pés dos jovens vir para arrastá-lo e levar para o cemitério. E o caso com a mulher dele do mesmo jeito. Não precisou chegar lá. Então esse cuidado aqui, irmãos, é que o diabo, o que ele faz? Ele puxa a conversa, é no nosso coração. Ele puxa a conversa não é com você como pessoa. Não, você percebe que ele já clama o nome de Jesus e resolve o problema. Ele puxa a conversa no seu coração, onde você nem percebe que ele está com essa conversinha mole lá. Aí ele entra para aproveitar, que é o que Jesus disse aqui, ó. Cuidado com tudo que entra no seu coração, porque dali saem os maus desígnios. Essa palavra, né, eu estou citando Marcos 7:21, nós já lemos. Dali saem os maus desígnios, dialogismo, saem os maus pensamentos, aquela conversa deliberada aqui que acontece na nossa mente. Então, pastor, o que a gente tem que fazer mesmo? Policiar as ações do seu coração, especialmente naquela conversinha que acontece entre você e você mesmo. Você pensa que é você mesmo, e às vezes não é. Porque a gente tem uma dispersão muito grande no que diz respeito às ações do diabo, né? Eu copiei um texto aqui, eu não sei a quem foi atribuído. Eu li esse texto no livro do pastor Augusto Nicodemos, O que fizeram com a igreja de Jesus. Se você quiser uma hora ler esse livro, vale a pena. O que fizeram com a igreja de Jesus, né? Ele estava estudando, analisando o que estão fazendo com a igreja hoje, comercializando a igreja, botou a igreja no mercado da fé, entendeu? Está lá, leilão para quem quiser. E ele mostrando que isso tudo é uma ação maligna, uma ação de Satanás. E ele disse o seguinte: olha o que ele escreveu. Eu vou ler aqui, claro e evidente para você ver. Ele diz assim, olha, palavras dele, abre aspas: quando Judas ficou possesso por Satanás, não caiu no chão, não revirou os olhos, não falou em voz diferente, não ficou doente ou curvado, não ganhou uma força descomunal, simplesmente saiu e foi ganhar dinheiro vendendo Jesus. Aí ele termina, para fechar aspas, dizendo o seguinte: tem muito mais gente possessa por Satanás do que se pensa. Porque o diabo não precisa derrubar ninguém no chão para dizer que ele está endemoniado. Ele não precisa de chegar e dizer para você: bom dia, tudo bem? Eu sou Satanás. Ele não vem com essa conversa, muito menos com a placa escrita na testa, né? Ele vem com essas ações sutis lá no nosso coração, na sede das nossas decisões, na sede das motivações das nossas ações. É isso que a Bíblia chama de coração, não é? E aí a gente pensa, não, mas ali o pastor Nicodemos deve estar exagerando, porque Satanás não é bem assim, hein? Então vamos para a Bíblia Sagrada, Lucas 22:3. Olha o que diz lá: ora, Satanás fez o quê? Entrou em Judas, chamado Iscariote, que era um dos 12. Entrou nele. Quem era esse camarada, irmãos? Um dos 12. Não é Antônio, não é Pedro de Souza, não é Oribe, não é ninguém, não é Hildo, não é ninguém. É Judas, mano, um dos 12. O homem do qual Jesus passou a noite em oração para descer do monte de manhã e escolher dentre
todos eles escolher 12, Judas foi um dele. O diabo entrou no coração desse cidadão. Significa dizer que se eu e você não policiar, você acha que ele terá dificuldade de fazer o mesmo comigo, com você, irmão? Ora. Me ajuda aí. É só você não gerenciar a entrada da porta do seu coração. Cuidado com esse dialogismo, essa conversinha de pé de orelha que a gente tem com a gente mesmo, que você não sabe se é ele ou se é você que está falando. É aí que ele vai atuar. E você sabe quando foi que ele fez essa façanha? João 13:2. João 13:12. O que está escrito lá? Na ceia do Senhor, irmão. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, olha aí, e não no bolso dele, não na pele dele, mas no coração dele, pondo no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que eu traísse a Jesus. E o texto vai indo lá. Então, na ceia, durante a ceia, você está pensando, o diabo não respeita nem a ambiência da ceia para vir bater papo com as pessoas. O risco que nós temos nesse negócio aí. Por isso é que nós devemos tirar os olhos das fachadas e olhar para a essência, porque é nelas que acontecem essas coisas. Nós nos impressionamos com culto aqui, os irmãos com a mão para cima e tal, e alguns lágrimas nos olhos. E pensa, hoje a apoteose do céu desceu aqui. Será mesmo? Que só aquele que é digno do culto é que sabe como isso aqui aconteceu. Porque na ceia ele botou no coração dele que o traísse. Então, o que a gente observa aqui é que a palavra de Satanás e o próprio Satanás são a mesma coisa. Porque a palavra de Deus diz que ele entrou no coração de Judas. Depois a palavra de Deus diz que ele pôs no coração de Judas que o traísse. Então ele e a palavra dele é a mesma coisa. Assim como Cristo e a palavra dele também são a mesma coisa. Por isso que quando se abre a Bíblia, você está abrindo Cristo ali na sua presença. Oh, glória a Deus. A mesma coisa. O texto aqui fica claro que ele entrou, Jesus disse, ele entrou no coração de Judas. E o outro texto diz que ele pôs no coração dele uma palavra para trair Jesus. Trai ele, vende ele. Você vende ele por um escravo de primeira. Escravo de segunda é 20. Escravo de primeira é 30 moedas de prata, vende ele. E Judas saiu da ceia e foi procurar os sacerdotes. Quer me dar quanto para eu entregar ele? Olha lá, 30 moedas. É escravo de primeira. Escravo bom, inteligente, podia servir na corte. Esses escravos eram mais caros que os outros que serviam lá no fundo do palácio. Então, irmãos, por que guardar o coração? Porque dele procede as fontes da vida. Por dele saem essas fontes que beneficiam ou não a nossa vida. Deixa eu dar mais um ponto aqui, né? Por que guardar o coração? Porque todo o nosso relacionamento com Deus ele começa no coração e continua no coração. Nossa relação com Deus não é externa, por isso que o cristianismo não é religião. Ela não tem código de ética para você dizer como é que funciona aqui, o que pode aqui, o que não pode, né? Quer dizer, o que pode? Eu conheço uma igreja, né, são bem vizinho dela, que eu não sei se ainda tem isso hoje lá, não sei, o velho já foi, né? Não sei se os filhos ainda adotam, mas para entrar lá você passava pela sabatina, e você tinha um livrinho. Eu vi um livrinho do que podia e não podia, até o tamanho da saia dos irmãos, era tantos dedos abaixo do joelho aqui, era tantos, né, abaixo do joelho, e tantos dedos acima do calcanhar. Tinha ali a média certinha da roupa das irmãs. Cartilha, código de ética. O cristianismo não cabe nisso, porque a relação com Deus não passa por isso. De Gênesis a Apocalipse. Vamos pegar dois textos, no Antigo e outro no Novo, e a gente para aqui. Vamos pegar o do... Vocês querem primeiro qual? O Antigo, né? Jeremias 31, 33. Vamos pegar o do Antigo Testamento para fechar no Novo, onde nós estamos. Olha o que ele diz, Jeremias 31, 33.
Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Olha que palavra interessante. Depois daqueles dias. Que dias, Jeremias, você está se referindo? Depois daqueles dias, depois do Calvário, depois de Cristo. Vai ter uma época que vai mudar muita coisa. O que está dizendo aqui é isso. Diz o Senhor: na mente lhes imprimirei as minhas leis, na cognição, no entendimento, no aprendizado, na sede do aprendizado, também no coração. As escreverei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Ele está dizendo: olha, hoje vocês é guiado e orientado por um código chamado Lei de Moisés, mas vai chegar um dia que isso vai mudar. A orientação não vai ser mais na fachada do papel, é por dentro. Vai ser por dentro. O entendimento não vai ser mais no exterior. Vocês não vão carregar mais a palavra nos filactérios, pedaço de pergaminho amarrado na mão, pregado na testa, para dizer que você tem uma relação com essa lei. Diz: vai acabar isso. Depois daqueles dias é diferente. A lei vai ser imprimida na mente e eu vou encravar ela no coração de vocês. Aleluia. Olha aqui, olha o texto. Aí o apóstolo São Paulo vem em Romanos capítulo 10 e o versículo 10. Paulo dá aqui ele faz a base deste ensinamento, não é? Ele diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Isso aqui é muito mais do que, e muitíssimas vezes mais do que confessar Jesus como seu Salvador. Como é que nós fazemos? O que é aceitar Jesus como Salvador, né? Mas Paulo disse: não é assim que faz, é quem confessa como Senhor. Porque essa relação de Jesus como Senhor, ela é diferente da relação de Jesus como Salvador. Como Salvador, ele é Salvador de já 8 bilhões hoje de pessoas no mundo, aproximadamente. Pode falar 8 bilhões, não erra não? Já passou de 8 bilhões, né? Então Jesus como Salvador, ele é Salvador de mais de 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Agora Senhor, aí só Ele e você sabe. Pegou aí pegou aí a essência da coisa? Senhor, ter Ele como Senhor, que isso implica em quê? Você tem um dono, Ele é seu dono. Você não tem mais vontade própria, você não é mais seu. Ele te comprou por um alto e bom preço. Você tornou-se, entre aspas, escravo dele. Só que ele é um Senhor tão bom que te deixa livre, não te escraviza. Oh, aleluia. Mas a relação é: Jesus confessa ele como Senhor. Ele é meu Senhor. E aonde? E na mente, crê que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. É isso? Aonde? No coração. É aqui que acontece o novo nascimento, é lá no coração. É aquela consciência interior plena de que você é pecador, está irremediavelmente perdido sem Deus, e você decide entregar-se a vida a Cristo e abraçar a sua cruz e viver em função da sua palavra. E vai anunciar a tudo, cumprir o que Jesus disse: aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Você faz isso de livre e espontânea vontade, sem pressão. Aqui é bom para me dizer uma coisa. Por isso é que eu não, você tem vezes aqui que eu nem faço apelo. Claro que eu fico com vergonha, faço um apelinho assim, meio debaixo do pano. Por quê? Porque o evangelho de verdade, ele é produto de uma consciência contínua. Você vai pregando o evangelho, pregando o evangelho, pregando o evangelho. Sabe o que Jesus quer de nós, irmãos? Que nós trazemos o pecador para cá, tragamos o pecador para cá, e deixa ele ouvir a palavra. Interceda por ele. Senhor, limpa a mente dele, para cair as escamas da incredulidade. Faz ele ouvir e entender essas verdades, Senhor. Satanás, tira a sua mão miserável da mente dele ou dela. Você está ali intercedendo o tempo todo, pedindo a Deus, e deixa a palavra fluir. E deixa ele livre. Convide ele para o próximo culto. Porque se o diabo tirar a mão da mente dele, irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma
que a melhor coisa que alguém possa receber neste planeta azul aqui é Cristo Jesus. Ele só não recebe Cristo porque ele não sabe que Cristo é esse que estão dando para ele. Aleluia. Mas quando é o Cristo revelado pela palavra, quando João diz na sua carta, lê, pode lá minha filha, 1 de João capítulo 5, verso 20. Eu vou fechar aqui para você pensar mesmo que está acabando. 1 João 5, 20. Olha o que João diz lá. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para conhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Eis que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quando você chega nessa consciência própria, pessoal, nesse momento acontece esse milagre. Você recebeu Jesus como seu Senhor e no seu coração creu, aleluia, e aí se torna salvo. Pronto, não precisa nem de apelo. Precisa nem de apelo. A hora que ele entende o evangelho, irmão, se você não fizer o apelo para ele, ele faz o apelo para você orar por ele. Vai ficar tranquilo. Se ele entendeu o evangelho, ele que faz o apelo para você. Pronto, fechou. Amém? Quantos receberam uma palavra da parte de Deus? Diga amém. Então aplaude o Senhor e glorifica o nome dele. Ele é digno de toda honra e de toda glória.